Ladies and gentlemen, aqui é a Brenda Carmina Burano, do Amaral, né? Bom, hoje é um tema aqui que eu quero abordar aqui, hoje, né? Sobre a questão da visibilidade trans, né? Acho que no meu ponto de vista, o que é a visibilidade trans para mim, ao meu ver, né? E como a cultura brasileira, ela vê a visibilidade trans, né? Como a sociedade atual vê isso, enxerga isso. Bom, primeiramente, começando, eu quero abordar aqui esse tema, diferenciado dos demais que eu tenho abordado ultimamente, né? Não só sobre geopolítica, minha visão sobre o mundo, sobre o que acontece no mundo, né? Mas também é uma questão um pouco mais leve, não só tratando-se de conspiração, né? Sobre Deus, coisa que ninguém gosta de falar, né? Que às vezes a gente se torna uma persona não grata por falar sobre Deus e muita gente não gosta de falar sobre isso, né? Sobre a fé das pessoas e sobre questões relacionadas a Deus, né? Pois bem, então, eu acho que o tema sobre a visibilidade trans, né? Embora falar sobre Deus é uma coisa imprescindível hoje em dia nos nossos tempos, né? Que o ser humano se desligou totalmente do divino, né? E a cada dia isso vai se fragmentando, né? A cada dia que passa, né? Essa relação do ser humano com o que é superior a ele, né? Então a gente tem que procurar enxergar, né? Onde nós estamos, quem nós somos, né? Ressignificar nossas vidas e não se deixar levar, né? Pelos pensamentos ruins, né? Não se deixar levar por tudo que as pessoas falam, né? Ou pensam a nosso respeito, né? E procurar filtrar tudo que ouvimos e que vemos, né? Então a gente deve ser muito criteriosa em tudo que a gente vê e ouve nas redes sociais, né? E também na nossa vida, no nosso dia a dia, cotidiano, na nossa vida, né? Lá fora também, né? Então, eu acho que é uma questão muito delicada, né? A gente tratar de questões como a visibilidade trans num país como o Brasil, né? Além de ser um país que é extremamente violento, né? Um país violento, né? Um país que a cada dia se torna a cada dia mais uma terra de ninguém, né? Da impunidade, né? Em que uma situação vai se desenhando, né? De fragilidade, né? Sim, e nessas questões a gente tem que procurar se enxergar, né? Onde a gente quer estar, não é verdade? Em que situação a gente quer estar, né? Será que daqui a algum tempo a gente vai querer estar numa situação melhor financeiramente, né? Uma situação mais confortável financeiramente, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito particular e peculiar de cada pessoa, né? Como cada um administra a sua vida particular, financeira e social, né? Porque vivemos uma realidade totalmente diferente, né, dos últimos anos, né? Em que está havendo mudanças profundas na sociedade, né? Em todos os níveis da existência, né? Sociais, financeiras, tecnológicas, né? E com isso também a gente tem que procurar tomar muito cuidado com as armadilhas que se colocam à nossa frente, né? E que sempre as pessoas sem conhecimento, desavisadas, acabam caindo nessas armadilhas, né? Agora, para mim, a visibilidade trans é uma coisa muito peculiar, particular minha, de como eu enxergo isso, né? Eu como transgênero feminina, como eu me enxergo, né? Haja vista em 2020 eu parei com o meu processo transexualizador, né? E não fui à cirurgia, né? Devido a essa questão da agenda do ambulatório de cirurgias, né? Acabei ficando como desistente da cirurgia, né? E acabei me ressignificando e aceitando meu corpo como ele é, né?
Então, à medida que eu vou me tomando meus hormônios, controladamente, mesmo sem supervisão médica, né? Conservando sempre, né, de uma forma mais natural possível, saudável possível, né? E mantendo uma vida mais próxima de uma vida sã, né? E procurando manter o equilíbrio, né? Emocional, sempre, né? E também no sentido emocional, social, né? E financeiro. Então, para mim, eu acho que existe um estigma muito negativo, né? Em torno do que é os LGBTQIA+, no Brasil, né? Do meu ponto de vista. Eu acho que tem uma visão muito negativa, um estigma muito negativo, né? Sem contar as políticas públicas, né? De como é a política pública direcionada a essa população, que é muito crítica, né? Quando se trata de um governo humano, né? De homens, né? A gente começa a ter nossas dúvidas, né? Quanto à eficiência dela, né? De como funcionam essas políticas, né? A gente não pode confiar em homens, né? Hoje em dia, né? A gente acaba se decepcionando, né? A não ser que você faça parte de uma engrenagem em que você saia beneficiada de alguma forma, né? E dentro desse raciocínio existe muita, né, ilegalidade muitas vezes, né? Sem contar em outras coisas também que acontecem por debaixo dos panos, né? Então, existe sim um ar, né, de uma certa arrogância em algumas instituições ou órgãos públicos direcionadas a essas questões de políticas públicas LGBTQIA+, né? Então, eu não gosto de me envolver muito em política, né? Eu nunca quis me envolver em política, né? Porque, a meu ver, nunca vi isso com bons olhos, né? Mas, a nível de... muita gente pensa em entrar para a política com o objetivo de ter dinheiro, né? Ganhar muito dinheiro e ter um cargo público e ganhar muito dinheiro, né? Hoje em dia, o objetivo é ganhar dinheiro, né? É ganhar dinheiro e ter uma vida nababesca, né? Ter uma vida, né, muito confortável. Hoje em dia, tudo é poder e dinheiro, né? Então, muitas vezes as pessoas acabam cedendo algumas propostas, né? Dentro desse meio, para ter alguns privilégios, né? Eu nunca recebi nenhuma, né? Então, existe também essa questão do estigma, né, cultural em torno do que é ser LGBTQIA+, no Brasil, né, e no mundo, né? Haja vista o estigma negativo em relação às doenças, né, sexualmente transmissíveis, né? Então tem esse estigma muito negativo em torno das doenças, que tudo que é doença sexualmente transmissível se relaciona com LGBTQIA+, né? Pessoas que são trans ou gays, né? Graças a Deus eu sou uma pessoa que me cuido, me relaciono com uma pessoa há 13 anos, tenho minha vida particular, mas eu sou muito madura, né? Muito consciente e me cuido sempre, né? Da minha saúde, né? Nunca fui uma pessoa tão leviana e irresponsável a ponto de não me cuidar, né? Quando eu vou realizar algum tipo de ato sexual, né? Me relaciono com uma pessoa só, né? Mas tenho minha vida particular, né? E meus ganhos, né? E eu acho isso muito errado, né? Dessa ideia que a sociedade tem, né? E essa é a questão desse estigma negativo em torno dessa questão das doenças, né? Que não só LGBTQIA+, contraem doenças venéreas ou sexualmente transmissíveis, mas também a heterolândia, né? Então, gente, eu acho que ser promíscuo pode ser relacionado a ambas as partes, né? Independente de se você é LGBTQIA+, ou não, né? Então, eu acho que dentro desse paradigma negativo que tem, né? Existe sim essa questão, né, muito negativa em torno, né, da nossa existência, da nossa resistência, né? E sem contar com outras, né, questões, né, de como cada trans, né, ela consegue se sobressair às dificuldades dessas mudanças, né, que estão acontecendo no mundo, né?
a questões também que estão afligindo o país atualmente, né? Então a gente nunca sabe onde doa aí no outro, né? Quais são as dores dos outros, né? A gente nunca sabe, né? Os desafios que cada um enfrenta, né? Cada pessoa trans, né? Que seja. E essas questões também da agenda da ONU, né? De redução populacional em relação, envolvendo trans, LGBTQIA+, né? Que se arrependeram das cirurgias, né? Compulsórias, né? Que é uma total irresponsabilidade da ONU em relação a essa agenda de redução populacional. Querer incluir essas pessoas trans como se fossem criminosas, né? Como se fossem pessoas que devessem, né, ir à fogueira. E não é assim, né? Nem todas as trans fazem parte dessa agenda, né? Nem todas compraram a ideia dessa agenda maligna, né? Então, eu sou uma delas, né? Eu não faço parte dessa agenda de forma alguma e não me compactuo com isso, né? Eu levo a minha vida, né? Aqui no país, no Brasil, na terra Brasilis, e não tenho nada a ver com essa agenda. Em bater na porta das pessoas e falarem, olha, seja igual a mim, tá bom? Vocês vão ser mais felizes. Eu não faço isso, né? Eu levo a minha vida, faço as minhas compras e vivo a minha vida, né? Da melhor forma possível, né? E de maneira consciente e responsável, né? Com equilíbrio, né? E de forma né, sempre empoderada do que está acontecendo no mundo, né? Então, deixo mais essa reflexão, sem contar também com a questão desse estigma negativo em torno das doenças, né, que eu já havia falado até num texto sobre isso, né? Assim, no começo dos anos 80 e 90, quando estourou, né, a doença da HIV, que escapou do laboratório, da qual um cientista muito conhecido na pandemia, ou na fraudemia, ficou conhecido como Anthony Fauci, né? E outros também envolvidos nas biolabs, laboratórios, né? Dos Estados Unidos, que deixaram escapar um vírus, né? Incriminando pessoas LGBTs de serem os propagadores dessa doença, conhecida mundialmente até então, né? Na verdade, foi culpabilizar pessoas LGBTQIA, né? De serem transmissores da doença, né? Quando, logo após aquelas levantes, né, daquelas revoluções, né, que aconteceram nos anos 70, 60, né, dos LGBT, né, aí se resolveram realmente culpabilizar essa população por propagar essa doença, né, e incriminá-las e, consequentemente, estigmatizá-las, né, até o momento, né. As pessoas têm que entender como é que funciona a história, né. Coisas que você não aprende nos livros de escola, né? Mas você tem que ir em busca da verdade. Buscai e achareis. Batei e vos se abrirá. E deixo com vocês mais esse vídeo, né? De conhecimento e esclarecimento, né? E até a próxima.